Boa noite, este é mais um vídeo de histórias de terror ao som da chuva. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e logo após aproveite e assista aos shorts do canal. Garanto que vai gostar. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. O vigia e os ecos do subsolo. Boa noite. Meu nome é Mário, tenho 54 anos e por mais de 20 anos trabalhei como vigia noturno em cemitérios. Já vi coisas estranhas ao longo da minha carreira, sombras que não deviam estar ali, sons que pareciam vir do nada, até mesmo figuras que eu atribuía ao cansaço e à solidão das madrugadas. Mas nada, absolutamente nada, se compara ao que aconteceu comigo em 2012, no cemitério Jardim da Paz, localizado em um pequeno município do interior de São Paulo. O Jardim da Paz era enorme, com túmulos espalhados por mais de 4 hectares. A área era cercada por muros altos e tinha apenas 2 portões de acesso, um na entrada principal e outro na parte de trás, que quase ninguém usava. Meu turno começava às 18 horas e ia até às 6 horas da manhã. Apesar do cemitério ser grande, eu era o único vigia no turno da noite, o que significava que, na prática, eu passava 12 horas completamente sozinho. Era uma noite comum de junho. O céu estava encoberto e o vento frio soprava entre os túmulos, produzindo aquele som quase melancólico que só cemitérios parecem ter. Comecei a ronda como sempre, checando os portões, verificando se as capelas estavam trancadas e passando pelas alas de túmulos mais antigas. Às vezes, levava um rádio portátil comigo para quebrar o silêncio, mas naquela noite, algo me disse para deixá-lo no escritório. Por volta das 23 horas, estava passando pela ala oeste, onde ficavam os mausoléus mais antigos. Foi então que ouvi pela primeira vez um som baixo, como se alguém estivesse batendo em madeira. Parei, olhei ao redor e não vi nada. O som parou por alguns segundos, mas voltou, dessa vez mais alto, mais insistente. Segui o som até um mausoléu grande, de mármore branco, que pertencia a uma família rica da cidade. A porta estava fechada com um cadeado, como sempre, mas o som vinha de dentro, com toda a certeza. Minha primeira reação foi pensar que alguém tinha invadido e estava lá dentro. Talvez um vândalo, ou pior, algum morador de rua procurando abrigo. "Quem está aí?" perguntei, com a voz firme. Não houve resposta, apenas silêncio. Então, de repente, o som mudou. O que antes eram batidas passou a ser algo como arranhões, como se unhas raspassem contra a madeira. Meu instinto me dizia para sair dali, mas o dever me obrigava a investigar. Com a lanterna em mãos, comecei a dar a volta no mausoléu, procurando por alguma entrada ou sinal de arrombamento. Não havia nada. Foi então que senti um cheiro insuportável, de carne podre, vindo de lugar nenhum e, ao mesmo tempo, de todos os lados. Era tão forte que precisei tapar o nariz com o braço. De repente, ouvi outro som, vindo de baixo, sim, debaixo de mim. Era como se algo estivesse se movendo no subsolo, algo pesado, arrastando-se lentamente. Voltei correndo para o escritório, peguei meu rádio e tentei chamar o encarregado do dia, mas o aparelho estava mudo, como se estivesse sem bateria. Tentei o telefone fixo, mas a linha estava morta. Foi aí que percebi que estava completamente isolado. Respirei fundo e decidi voltar ao mausoléu. Não podia simplesmente ignorar aquilo. Quando cheguei, o som havia parado, mas a porta, que antes estava trancada, agora estava aberta, rangendo suavemente com o vento. Entrei, apontando a lanterna para cada canto. O interior era simples, com nichos de mármore onde os corpos da família estavam selados. No centro, havia uma tampa de pedra que cobria o acesso ao subsolo, onde estavam os caixões mais antigos. A tampa estava aberta. Meu coração quase parou. A abertura era estreita, mas parecia ter sido empurrada com força. Me aproximei devagar e apontei a lanterna para dentro. A luz revelou uma escada íngreme que descia para a escuridão total. Eu sabia que deveria voltar, mas algo me empurrava a descer, como se uma força invisível me chamasse. Desci com cuidado, cada degrau rangendo sob meus pés. O cheiro de podridão era ainda pior ali embaixo,
quase insuportável. Quando cheguei ao fim da escada, percebi que estava em um corredor estreito, com paredes de pedra úmida e antiga. Havia marcas na parede, como arranhões, que pareciam ter sido feitas por mãos humanas. Enquanto caminhava, ouvi novamente o som de arranhões, agora acompanhados de sussurros, como se várias vozes murmurassem ao mesmo tempo. Socorro! Uma das vozes parecia dizer. Acelerei o passo, seguindo os sons, até chegar a uma sala maior. No centro, havia um círculo desenhado no chão, com símbolos que eu não reconhecia. Ao redor, caixões antigos estavam empilhados, muitos deles abertos e vazios. Mas o que mais chamou minha atenção foi uma figura no canto da sala. Era uma mulher, ou algo que parecia uma mulher. Seus olhos estavam fundos e brilhavam como os de um animal no escuro. Sua pele estava pálida, quase translúcida, e suas mãos estavam cobertas de sangue. Ela me olhou, inclinou a cabeça e sorriu, um sorriso que não tinha nada de humano. Não lembro exatamente o que aconteceu depois. Sei que comecei a correr, sem olhar para trás, subindo as escadas e saindo do mausoléu o mais rápido que pude. Quando cheguei ao escritório, o relógio marcava 3h33, mas parecia que eu tinha passado horas naquele lugar. Pedi demissão no dia seguinte. Nunca mais voltei ao Jardim da Paz e até hoje, não consigo passar perto de cemitérios sem sentir aquele cheiro de podridão novamente. Seja lá o que estava naquele mausoléu, não era deste mundo. E, se você alguma vez ouvir algo estranho vindo debaixo da terra, faça um favor a si mesmo, não investigue. Algumas coisas deveriam permanecer enterradas para sempre. O último turno no cemitério dos esquecidos. Boa noite. Meu nome é Roberto Alves, tenho 49 anos e trabalho como zelador de cemitérios há mais de 2 décadas. Meu emprego não é fácil, mas sempre tive orgulho de manter a ordem e o respeito nesses lugares sagrados. No entanto, há uma noite em particular que me fez questionar tudo o que sei sobre a vida e a morte. Até hoje, tento entender se o que vivi foi real ou um pesadelo tão vívido que deixou cicatrizes na minha alma. Trabalhava no Cemitério dos Esquecidos, um local antigo e pouco movimentado no interior de Minas Gerais. O nome não é oficial, claro, mas era como as pessoas da cidade o chamavam, já que ali estavam enterrados aqueles que não tinham ninguém para lembrar deles. Mendigos, indigentes e até mesmo criminosos esquecidos pela sociedade. A atmosfera do lugar já era pesada por si só, mas naquela noite, algo muito pior aconteceu. Era uma quinta-feira, e o céu estava encoberto. A previsão indicava chuva, mas o ar estava tão parado que até respirar parecia difícil. Comecei minha ronda como de costume, lanterninha na mão, caminhando entre os túmulos com meu rádio no bolso, pronto para qualquer eventualidade. Tudo estava normal até que cheguei na ala leste, onde os túmulos mais antigos ficavam. O silêncio ali era diferente, opressor, e o ar parecia mais frio. Foi quando percebi algo estranho. Uma das lápides estava caída, com a terra ao redor do túmulo completamente remexida, como se algo ou alguém tivesse cavado ali. Minha primeira reação foi de irritação. Achei que poderia ser obra de vândalos, apesar de ser raro alguém invadir aquele cemitério. Apontei minha lanterna para o buraco e percebi que o caixão estava aberto. A tampa estava jogada de lado e o interior estava vazio. Meu coração disparou. Fiz uma rápida busca ao redor, mas não havia sinal de ninguém. Peguei meu rádio para avisar o segurança da entrada, mas o aparelho estava mudo, sem nenhum som, nem mesmo estática. Naquele momento, senti um calafrio subir pela espinha. Foi então que ouvi o som de passos atrás de mim. Virei rapidamente, mas não havia ninguém. Só as sombras das árvores balançando com o vento. Mas o som não parava. Eram passos lentos, arrastados, como se alguém estivesse se aproximando. Quem está aí? Gritei, tentando manter a calma. O silêncio foi a única resposta. Continuei minha ronda, mas com cada passo, a sensação de estar sendo observado aumentava. A neblina começou a se formar, grossa e úmida, tornando tudo ainda mais claustrofóbico.
Minha lanterna parecia cada vez menos eficaz, e o som dos passos continuava me seguindo, mesmo quando eu parava. Cheguei ao mausoléu central, um prédio antigo e em ruínas que quase nunca era visitado. A porta estava entreaberta, algo que nunca acontecia, já que eu sempre a trancava no final do meu turno. Hesitei, mas sabia que precisava verificar. Ao entrar, o cheiro me atingiu como um soco, um fedor de carne podre e algo químico, como enxofre. Iluminei o interior e vi que as paredes estavam cobertas de marcas estranhas, desenhos que pareciam feitos com sangue seco. Eram símbolos que eu nunca tinha visto, mas que transmitiam uma sensação de maldade pura. No centro do mausoléu, algo chamou minha atenção, uma figura encapuzada, ajoelhada, com as mãos erguidas para cima. Ela murmurava palavras em uma língua que eu não conseguia identificar. Minha primeira reação foi sair correndo, mas algo na minha mente parecia me segurar ali, como se eu estivesse preso em um transe. De repente, a figura se levantou e virou o rosto em minha direção. O capuz caiu, revelando um rosto pálido, desumano. Seus olhos eram completamente brancos, e sua boca estava costurada com fios grosseiros, mas ainda assim, os murmúrios continuavam. Consegui quebrar o transe e dei alguns passos para trás, mas tropecei em algo. Olhei para baixo e vi que era um braço humano, parcialmente enterrado na terra. O choque foi tão grande que deixei a lanterna cair, mergulhando o mausoléu na escuridão total. Ouvi passos rápidos vindo em minha direção e gritei, tentando pegar a lanterna no chão. Quando consegui ligá-la, a figura já estava a poucos metros de mim. Corri como nunca na vida, saindo do mausoléu e voltando para o escritório do cemitério. Tranquei a porta e me encostei nela, tentando recuperar o fôlego. Foi então que percebi que não estava sozinho. No canto do escritório, sentado em uma cadeira, estava um homem vestido de terno preto, completamente imóvel. "Quem é você? Como entrou aqui?" Perguntei, mas ele não respondeu. Aproximei a lanterna do rosto dele e vi que seus olhos estavam abertos, mas completamente fixos, sem piscar. Sua pele era cinzenta, como se ele estivesse morto há dias. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ele começou a se levantar lentamente. O rádio no meu bolso começou a chiar, e uma voz distorcida repetia meu nome sem parar. Saí correndo pela porta, sem nem olhar para trás. Cheguei à cidade na manhã seguinte, ainda tremendo. Pedi demissão naquele mesmo dia e nunca mais voltei ao cemitério dos esquecidos. Mas, até hoje, ainda sinto que não estou sozinho. Às vezes, ouço passos atrás de mim, ou vejo sombras onde não deveria haver nada. A única coisa que aprendi naquela noite é que alguns lugares deveriam ser abandonados e esquecidos para sempre. E, às vezes, aqueles que cuidam dos mortos acabam atraindo a atenção de coisas que deveriam permanecer enterradas. O vigia do túmulo proibido. Boa noite. Meu nome é Otávio Machado. Tenho 57 anos e trabalho como vigia noturno há mais de 3 décadas. Durante esse tempo, já cuidei de armazéns, fábricas e até escolas, mas nada se compara aos 5 anos que passei como zelador de um antigo cemitério no interior do Paraná. Aqueles dias me deixaram marcas profundas, e a história que vou contar agora é algo que carrego comigo como um fardo. Não sei se vocês vão acreditar, mas para mim, é tão real quanto a minha própria voz. Tudo começou em uma noite particularmente fria de agosto. O cemitério onde eu trabalhava era pequeno, cercado por árvores altas e um muro de pedras cobertas de musgo. Não era um lugar movimentado, mas as poucas visitas que recebíamos eram sempre carregadas de respeito e, às vezes, de medo. Havia uma parte do cemitério que era evitada por todos, até mesmo pelos coveiros. Era o setor mais antigo, com túmulos do século XIX, muitos deles já quase engolidos pela terra e pelo tempo. Naquela noite, a sensação de desconforto começou cedo. O vento assobiava entre as lápides, produzindo um som que mais parecia um gemido. Minha lanterna iluminava pouco à frente, e as sombras das árvores pareciam se mover de maneira errática. Eu já estava acostumado com o ambiente,
mas algo naquela noite me fazia olhar por cima do ombro a cada 5 minutos. Enquanto fazia minha ronda, ouvi um som estranho vindo do setor antigo. Era um som de terra sendo mexida, como se alguém estivesse cavando. Parei imediatamente e fiquei atento. O som continuava, ritmado e firme. Decidi investigar, pensando que poderia ser algum animal ou, no pior dos casos, um invasor. Ao chegar na área, vi algo que fez meu coração acelerar. Um túmulo estava aberto. A terra ao redor parecia fresca, como se alguém tivesse desenterrado o caixão recentemente. Mas não havia sinal de coveiros ou ferramentas por perto. Fiquei parado, tentando entender o que estava acontecendo, quando ouvi uma risada baixa, vinda de trás de uma lápide próxima. "Quem está aí?" Gritei, com a lanterna apontada. A risada cessou, mas o silêncio que se seguiu foi ainda mais perturbador. Meu instinto me dizia para sair dali, mas algo, talvez a curiosidade, talvez a tola obrigação de cumprir meu trabalho, me fez avançar. Cheguei mais perto do túmulo e percebi que o caixão estava aberto. Dentro, porém, não havia nada além de uma marca escura no forro, como se algo tivesse queimado o tecido. O cheiro era nauseante, uma mistura de carne podre e terra molhada. Foi então que vi algo se mover pelo canto do meu olho. Apontei a lanterna rapidamente e vi uma figura alta, encurvada, com os braços desproporcionalmente longos, se escondendo atrás de outra lápide. O som de passos arrastados ecoou pelo ar. "Saia daí agora!" ordenei, minha voz tremendo. A figura se moveu lentamente para fora das sombras, e meu sangue gelou. Era algo que não consigo descrever completamente. Parecia humano, mas sua pele era pálida e enrugada, como pergaminho velho. Seus olhos eram completamente negros, sem brilho, e havia uma expressão de dor em seu rosto que parecia não pertencer a este mundo. Antes que eu pudesse reagir, a criatura apontou para o túmulo aberto. Em seguida, começou a se mover na minha direção. Seus passos eram lentos, mas havia algo em sua presença que me paralisava. Eu tentei correr, mas minhas pernas não respondiam. Quando finalmente consegui me mover, corri de volta para o escritório do cemitério e tranquei a porta. Minha respiração estava ofegante, e meu coração batia tão rápido que parecia que ia explodir. Peguei meu celular para ligar para a polícia, mas o aparelho simplesmente não ligava. Foi então que ouvi um som atrás de mim, um arranhar lento e constante na parede do escritório. Peguei um velho facão que mantinha ali para emergências e me preparei para enfrentar o que quer que fosse. O som cessou, e tudo ficou em silêncio. Mas quando me virei, vi que as janelas estavam completamente embaçadas, e marcas de mãos podiam ser vistas em todas elas, como se alguém, ou algo, tivesse passado as mãos do lado de fora. De repente, as luzes piscavam descontroladamente, e um som de passos pesados vinha do corredor que levava à entrada principal. Minha mente estava à beira do colapso, mas eu sabia que precisava sair dali. Peguei minha lanterna e o facão e abri a porta, correndo para fora. A neblina havia tomado conta de tudo, e eu mal conseguia enxergar 1 metro à frente. Corri em direção ao portão principal, mas ele parecia estar cada vez mais longe, como se o cemitério tivesse se estendido de forma sobrenatural. Foi então que ouvi o som mais aterrorizante da minha vida, um coro de vozes sussurrando meu nome, vindo de todas as direções. Olhei para trás e vi várias figuras como aquela primeira que eu tinha visto, todas me observando, imóveis, entre as lápides. Finalmente, alcancei o portão e, para minha surpresa, ele estava aberto. Corri para fora e só parei quando cheguei na estrada principal. Olhei para trás e vi que o cemitério estava envolto em uma escuridão anormal, como se a própria noite tivesse se condensado sobre ele. Na manhã seguinte, pedi demissão. Nunca mais voltei àquele lugar, e até hoje, evito passar por perto. Mas, às vezes, nos meus sonhos, vejo aquelas figuras novamente. E sempre que acordo, sinto o cheiro de terra molhada e carne podre no ar. Se há algo que aprendi naquela noite é que existem coisas neste mundo que não devemos questionar. Algumas portas foram feitas para permanecer fechadas, e certos túmulos nunca deveriam ser violados.
A vigília do portão do outro lado. Boa noite. Meu nome é Ernesto Oliveira, tenho 62 anos. Desde que me entendo por gente, vivi do trabalho duro. Já fui de tudo um pouco, lavrador, vigia noturno, mas o que marcou minha vida foi meu período como zelador de um dos cemitérios mais antigos e esquecidos do interior de Goiás. Trabalhei lá por quase 20 anos. Hoje, sentado na varanda da minha casa, ainda me pego pensando em certas noites que não fazem sentido, noites em que a lógica pareceu abandonar o mundo e algo além tomou conta. Era uma quarta-feira de junho, por volta das 11 da noite, quando tudo começou. O cemitério ficava isolado, cercado por árvores altas que, à noite, formavam sombras grotescas no chão. O silêncio era absoluto, exceto pelo som ocasional de grilos ou do vento assobiando entre os túmulos. Naquela noite, uma neblina grossa começou a se espalhar enquanto eu fazia minha última ronda. Andava com minha lanterna em uma mão e um velho bastão de madeira na outra. O terreno irregular era coberto de mato e pedras soltas, mas eu conhecia cada centímetro daquele lugar. O trabalho não era exatamente fácil, mas era tranquilo, pelo menos, era o que eu achava até aquele dia. Tudo começou com uma sensação estranha. Você sabe, aquele arrepio na nuca, como se alguém estivesse te observando. Olhei em volta, mas não vi nada. O cemitério estava deserto, como sempre. Decidi ignorar e continuei a ronda, mas, à medida que avançava, percebi algo estranho. O som dos grilos tinha parado. Era como se o mundo inteiro tivesse ficado em silêncio de repente. Minha lanterna começou a piscar. Bati nela com força, achando que as pilhas estavam acabando, mas o piscar continuou, até que finalmente apagou de vez. Fiquei ali, no meio da escuridão, com apenas o brilho da lua tentando iluminar o caminho entre as lápides. Foi quando ouvi o primeiro som, um farfalhar suave, como se alguém estivesse arrastando os pés pelo chão de terra. "Quem está aí?" Gritei, tentando parecer mais confiante do que realmente estava. Não houve resposta, mas o som continuava, vindo de algum lugar à minha esquerda. Me aproximei devagar, com o bastão levantado, e vi uma figura entre as lápides. Era alguém agachado, mexendo na terra. "Ei, aqui não é lugar para vadiagem, rapaz." Falei, já irritado. A figura parou de se mexer, mas não se virou. Fiquei parado, esperando alguma reação, até que finalmente ela começou a se levantar. Meu coração quase parou quando percebi o quão alta era. A pessoa, ou o que quer que fosse, parecia desproporcional, com braços longos demais e uma postura estranha, como se os ossos estivessem fora do lugar. Eu deveria ter corrido, mas minhas pernas estavam paralisadas. A criatura virou o rosto lentamente, e eu vi algo que não consigo esquecer. Seus olhos não tinham nada dentro. Apenas buracos vazios, negros como um poço sem fundo. Ela começou a andar em minha direção, e eu, finalmente, consegui reagir. Corri o mais rápido que pude até a pequena casa onde ficava meu escritório. Tranquei a porta atrás de mim e me joguei contra ela, tentando controlar minha respiração. Do lado de fora, ouvi passos pesados e depois um arranhar suave na madeira. "Vá embora!" Gritei, mas minha voz saiu mais como um sussurro desesperado. O arranhar parou e o silêncio voltou. Esperei alguns minutos antes de olhar pela janela. Não havia nada lá fora. Achei que tinha acabado, mas estava enganado. Quando me virei, vi algo que fez meu sangue gelar. Na parede do escritório, havia marcas de mãos, como se alguém tivesse passado os dedos sujos de terra por toda parte. E no meio da mesa, onde antes não havia nada, estava uma flor morta, envolta em um papel amarelado e sujo. O papel tinha algo escrito, mas não era uma língua que eu conhecia. As letras pareciam símbolos antigos, quase desenhados, e por mais que eu tentasse decifrar, não fazia sentido. Decidi que não ficaria ali mais nenhum minuto. Peguei minhas coisas e fui direto para o portão de saída, mas quando cheguei, percebi algo terrível. O portão não estava lá. No lugar onde deveria haver uma grade de ferro enferrujada, havia apenas um muro de pedras antigas, coberto de musgo. "Isso não é possível", sussurrei,
tentando encontrar alguma explicação lógica. Andei pelo perímetro do cemitério, procurando uma saída, mas parecia que o lugar tinha mudado. Os caminhos estavam diferentes, as lápides pareciam deslocadas, e a neblina havia voltado, mais espessa do que antes. Foi quando ouvi o som. Primeiro, um sussurro baixo, vindo de todos os lados ao mesmo tempo. Depois, uma risada macabra, que ecoava pelas árvores. Não sabia mais para onde correr, mas sabia que precisava sair dali. A última coisa que lembro é de encontrar uma lápide com meu nome gravado. As datas correspondiam ao dia em que comecei a trabalhar no cemitério e aquela noite. Minha mente não conseguiu processar o que via. Desmaiei ali, caindo entre as lápides. Acordei no hospital local, alguns dias depois. Fui encontrado por um grupo de moradores que passavam perto do cemitério e ouviram meus gritos. Quando contei o que aconteceu, ninguém acreditou em mim. Mas eu sei o que vi, sei o que senti. Nunca mais voltei para aquele lugar. Vendi minhas coisas e me mudei para bem longe, mas ainda tenho pesadelos. Às vezes, acordo no meio da noite com a sensação de que alguém está me observando, e o cheiro de terra fresca preenche o quarto. Algumas coisas não podem ser explicadas, e eu prefiro não buscar respostas. Só sei que nunca mais serei o mesmo desde aquela noite. A maldição da estrada esquecida. Boa noite, meu nome é Jonas Matias. Tenho 58 anos e trabalho como caminhoneiro desde os meus 20. Minha vida sempre foi a estrada, carregando cargas de norte a sul do país. Já enfrentei de tudo: chuva, neblina, estradas esburacadas e até assaltos. Sempre me considerei um homem forte, alguém que não se abala facilmente. Mas uma viagem em especial me marcou profundamente e até hoje me deixa acordado nas madrugadas, olhando para a janela como se esperasse algo. Era uma noite de setembro, céu limpo e estrelado, quando recebi uma carga para entregar em uma cidade pequena no interior de Minas Gerais. O destino ficava a algumas horas de distância, e o caminho incluía uma antiga estrada vicinal, pouco usada e cercada de histórias estranhas. Os motoristas mais experientes diziam que a estrada esquecida, como era chamada, era amaldiçoada. Contavam histórias de caminhões que desapareciam, motoristas que enlouqueciam e outros que nunca mais foram vistos. Eu nunca dei ouvidos a essas lendas. Para mim, estrada era estrada, e o importante era entregar a carga no prazo. O cliente pagava bem, e eu não podia recusar. Parti ao entardecer, com meu velho caminhão lotado de caixas de peças de máquinas agrícolas. A primeira parte da viagem foi tranquila, o motor do caminhão ronronando suavemente enquanto a paisagem mudava de campos abertos para densas florestas. Quando o GPS indicou a entrada da estrada esquecida, senti um leve arrepio. Não era medo, exatamente, mas algo que eu não conseguia explicar. A estrada era estreita, cercada por árvores altas que bloqueavam a luz da lua. O silêncio era quase absoluto, exceto pelo som do motor e o ocasional farfalhar das folhas no vento. Conforme avançava, a neblina começou a se formar, espessa e estranhamente rápida. Liguei os faróis altos, mas a visibilidade era quase nula. Depois de uns 20 minutos dirigindo naquela neblina densa, vi algo na beira da estrada. Era uma mulher. Estava de costas, vestida com uma roupa branca, longa, que parecia flutuar na névoa. Reduzi a velocidade e, instintivamente, buzinei. Ela não se moveu. Ei, moça! Precisa de ajuda? Gritei pela janela. Nenhuma resposta. Algo no fundo da minha mente me dizia para seguir em frente, mas meu lado humano falou mais alto. Encostei o caminhão e desci, com a lanterna na mão. Moça, está tudo bem. Quando me aproximei, percebi que ela estava descalça e o chão ao seu redor estava molhado, embora não tivesse chovido. Toquei seu ombro, e ela se virou lentamente. Seu rosto, nunca vou esquecer aquele rosto. Os olhos eram fundos e vazios, a pele pálida como cera. Mas o pior era o sorriso. Um sorriso largo, forçado, que parecia desenhado. Antes que eu pudesse reagir, ela segurou meu braço com uma força desumana e sussurrou:
Você não deveria estar aqui. Puxei meu braço com força e corri de volta para o caminhão. Tranquei as portas e acelerei, o coração batendo tão rápido que parecia que ia explodir. O retrovisor mostrava a figura dela ainda parada no mesmo lugar, me observando. A estrada parecia interminável e a neblina só piorava. Meu GPS começou a falhar, indicando direções impossíveis, e o rádio chiava com interferências estranhas. Em determinado momento, percebi que estava passando pelo mesmo trecho de estrada repetidamente. Uma curva acentuada, seguida por uma árvore caída na margem. Isso não é possível, murmurei, tentando manter a calma. Então, ouvi algo no rádio. Não era música nem estática, mas uma risada baixa, quase infantil. Olhei para o aparelho e o desliguei, mas a risada continuava, agora vindo de dentro da cabine. Meu corpo congelou. Lentamente, virei a cabeça e vi pelo canto do olho algo sentado no banco do passageiro. Era ela, a mulher da estrada. Eu te avisei, sussurrou, inclinando-se em minha direção. Sem pensar, pisei fundo no acelerador. O caminhão rugiu e ganhou velocidade, mas a estrada parecia nunca terminar. A mulher desapareceu, mas sua presença continuava. Senti o ar ao meu redor ficar pesado, como se algo invisível estivesse me esmagando. De repente, a neblina começou a se dissipar e vi luzes no horizonte. Era uma pequena vila, um posto de gasolina e algumas casas. Quando finalmente cheguei, parei o caminhão e desci, ofegante. Os moradores me olharam com curiosidade, mas eu não tinha forças para explicar o que havia acontecido. Um senhor de idade se aproximou e perguntou se eu estava bem. Tentei contar o que tinha visto, mas ele apenas balançou a cabeça. Você passou pela estrada esquecida, não foi? Perguntou, com um tom grave. Concordei com a cabeça. Dizem que essa estrada foi amaldiçoada por um grupo de moradores que morreram em um acidente terrível há muitos anos. A mulher que você viu, ela era uma das vítimas. Dizem que ela aparece para avisar os viajantes, mas também para testar sua coragem. Nunca voltei para aquela estrada, e só de lembrar daquela noite, sinto um arrepio percorrer minha espinha. Ainda faço minhas viagens, mas evito lugares que carregam histórias como essa. Algumas coisas, por mais que não entendamos, são melhores deixadas no passado. A maldição do vigia do cemitério. Boa noite, meu nome é Arlindo Gomes. Tenho 63 anos, desde os meus 30, trabalho como vigia noturno do cemitério Santo Descanso, aqui na pacata cidade de Boa Esperança, no interior do Paraná. Nunca fui um homem de muitos estudos, mas sempre tive orgulho de ser trabalhador. Minha vida sempre foi simples, dedicada ao meu emprego e à pequena casa onde moro sozinho, a uns 5 minutos do cemitério. O trabalho de vigia nunca me incomodou. Pelo contrário, eu até achava que tinha sorte. Afinal, quem se preocuparia com os mortos? Os vivos são muito mais perigosos, sempre pensei assim. Mas algo aconteceu há cerca de 2 anos que mudou completamente essa percepção. Era uma noite fria de julho, o tipo de noite em que até o vento parece evitar o cemitério. Meu turno começou às 19 horas, como de costume. Levei meu rádio portátil, uma garrafa de café e um cobertor velho para me proteger do frio. A lua estava alta e clara, iluminando as lápides e lançando sombras longas que pareciam dançar ao sabor do vento. Por volta da meia-noite, enquanto fazia minha ronda, percebi algo estranho. Uma das tumbas mais antigas, localizada no fundo do cemitério, estava com a porta aberta. Era um mausoléu abandonado há décadas, que nunca tinha dado trabalho antes. Peguei minha lanterna, ajustei o cinto onde carregava minha faca velha, a única proteção que tinha, e fui investigar. O mausoléu pertencia à família Albuquerque, uma das mais tradicionais da cidade. Reza a lenda que, muitos anos atrás, um dos membros da família, um homem chamado Gaspar Albuquerque, foi acusado de bruxaria e de ter feito um pacto com o demônio. Dizem que ele foi enterrado vivo para quebrar a suposta maldição que havia lançado sobre a cidade. Claro, essas histórias sempre foram tratadas como lendas locais, nada mais do que isso.
Ao chegar ao mausoléu, notei que a porta de ferro estava escancarada, mas não havia sinais de arrombamento. O ar ali era pesado, denso, como se algo invisível me pressionasse. Meu instinto gritava para que eu voltasse, mas a curiosidade e o dever falaram mais alto. Entrei. A lanterna iluminava os degraus de pedra que levavam ao interior do mausoléu. O cheiro de mofo e algo mais, algo metálico, talvez sangue, invadiu minhas narinas. Lá embaixo, ouvi um som sutil, como um sussurro. Tem alguém aí? Minha voz ecoou pelas paredes frias. Não houve resposta, apenas o som contínuo e abafado do que parecia ser uma respiração, lenta e arrastada. Meu coração disparou. Com as mãos trêmulas, continuei descendo, até que meus pés tocaram o chão gelado. O pequeno espaço estava vazio, exceto por um caixão de madeira no centro, parcialmente aberto. A tampa estava deslocada, como se alguém, ou algo, tivesse saído de dentro dele. Fui tomado por um misto de pavor e incredulidade. De repente, a lanterna piscou e apagou. Fiquei no escuro completo, o silêncio absoluto me envolvendo como um cobertor sufocante. Então, ouvi. Por que você está aqui, Arlindo? Era uma voz rouca, mas firme, vinda de todos os lados ao mesmo tempo. Senti minhas pernas fraquejarem. Tentei responder, mas minha boca estava seca. Antes que eu pudesse reagir, algo passou por mim, rápido como uma rajada de vento, e me empurrou contra a parede. Eu estava prestes a fugir quando a lanterna voltou a funcionar, revelando uma figura alta e encapuzada ao lado do caixão. Seu rosto estava escondido, mas eu podia sentir seus olhos me encarando, penetrando minha alma. Você os deixou me esquecer, disse a voz, cada palavra carregada de ódio. Antes que eu pudesse entender o que aquilo significava, a figura avançou em minha direção. O chão parecia tremer a cada passo dela. Gritei com todas as minhas forças, mas o som ficou preso na garganta. Corri para a saída, tropeçando nos degraus e quase caindo. Quando finalmente consegui sair do mausoléu, bati a porta com força e usei uma corrente que estava por perto para trancá-la. Meu coração parecia que ia explodir. Enquanto me afastava, ouvi o som da porta sendo arranhada por dentro, como se unhas longas estivessem tentando rompê-la. O som ecoava na noite, misturado a uma risada grave e assustadora. Voltei para o escritório e me tranquei lá até o amanhecer. Quando o sol nasceu, fui até o prefeito e pedi demissão. Ele riu, dizendo que eu estava velho e começando a imaginar coisas. Mas nada, nem o dobro do salário, me faria voltar àquele lugar. Hoje, passo meus dias longe do cemitério. A cidade ainda me olha de lado, como se eu fosse louco, mas não me importo. À noite, no entanto, sinto como se fosse observado, como se algo tivesse me seguido daquela tumba. O que quer que eu tenha libertado no cemitério Santo Descanso, espero que nunca encontre outro rosto humano para perseguir. Mas, no fundo, sei que ele está lá fora, esperando. E, cedo ou tarde, vai encontrar o que procura. A vigília no cemitério dos Cedros. Boa noite. Meu nome é Vicente Rocha. Tenho 58 anos e vivo na pequena cidade de São Bento do Norte, no interior de Minas Gerais. Sou o zelador do cemitério dos Cedros há mais de 20 anos, e posso garantir que, apesar do que muita gente pensa, a morte não é a coisa mais assustadora com a qual lidamos. Aqui, o verdadeiro terror acontece depois que o sol se põe. Minha rotina é simples, mas solitária. Passo os dias cuidando do gramado, pintando os túmulos mais antigos e garantindo que tudo esteja em ordem para as visitas. A maior parte das pessoas só aparece nos dias de finados ou aniversários de morte, o que me deixa sozinho em grande parte do tempo. À noite, fico de vigília no pequeno escritório ao lado da entrada principal, um espaço modesto com uma cadeira velha, uma mesa de madeira e um rádio que mal funciona. Nunca tive medo do cemitério. Pelo contrário, sempre considerei o lugar tranquilo. Mas isso mudou no ano passado, em uma noite de setembro, quando algo aconteceu que até hoje tento esquecer. Era uma noite quente, sem nuvens no céu.
e eu estava sentado na minha cadeira, ouvindo o som do vento passando pelas árvores do cemitério. Por volta das 2 da manhã, ouvi um barulho estranho vindo do lado leste do campo. Era como se alguém estivesse andando entre as lápides, mas de maneira irregular, arrastando os pés. Levantei-me, peguei minha lanterna e saí para verificar. Deve ser algum adolescente fazendo brincadeira de mau gosto, pensei. Isso já tinha acontecido antes, mas, ao caminhar na direção do som, percebi que algo estava errado. O barulho não vinha de passos humanos. Era mais pesado, acompanhado de um som baixo e rítmico, como uma respiração profunda. Cheguei à área leste e iluminei as lápides com minha lanterna. Não vi nada, mas o barulho parou. Olhei ao redor, sentindo o coração bater mais rápido do que o normal, e decidi voltar para o escritório. Foi quando ouvi. Vicente. O som era baixo, quase um sussurro, mas vinha de todas as direções ao mesmo tempo. Virei a lanterna rapidamente, tentando encontrar quem estava falando, mas não havia ninguém. Quem está aí? Gritei, tentando manter a calma, mas minha voz saiu trêmula. Foi então que vi uma figura alta, magra, com uma pele tão pálida que parecia brilhar sob a luz da lanterna. Ela estava parada atrás de uma das lápides, metade do corpo escondido, mas seus olhos, aqueles olhos negros, sem vida, pareciam atravessar minha alma. Fiquei paralisado, incapaz de me mover ou desviar o olhar. A figura começou a se aproximar lentamente, arrastando os pés pelo chão de terra. Seus movimentos eram desumanos, como se seus ossos estivessem deslocados. Vá embora, gritei, apontando a lanterna diretamente para ela, mas a luz não a afetava. Quando estava a poucos metros de mim, a figura parou, inclinou a cabeça de um jeito quase curioso e desapareceu. Não correu, não se escondeu, apenas desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Voltei correndo para o escritório e tranquei a porta. Meus pensamentos estavam confusos, mas eu sabia que não estava imaginando coisas. O rádio na mesa, que estava desligado, começou a emitir um chiado alto. De repente, uma voz feminina, quase inaudível no meio da estática, sussurrou: "Eles nunca descansam." Passei o resto da noite acordado, com a espingarda no colo, esperando que algo mais acontecesse. Quando o sol finalmente nasceu, saí para verificar o local onde vi a figura. No chão, havia marcas profundas, como de garras, e, gravado na lápide mais próxima, estava meu nome. Tentei pedir demissão no dia seguinte, mas o prefeito da cidade, um homem cético e teimoso, disse que eu estava imaginando coisas e que ninguém mais aceitaria o trabalho. Contra minha vontade, continuei no cargo, mas nunca mais tive uma noite tranquila. Desde então, coisas estranhas acontecem com frequência. Lanternas que apagam sozinhas, sombras que se movem entre as lápides, e sussurros que chamam meu nome no meio da noite. Sei que algo está errado naquele cemitério, algo antigo e maligno que nunca deveria ter sido perturbado. Às vezes, penso em deixar tudo para trás e começar de novo em outra cidade, mas sinto que, se o fizer, essas coisas me seguirão. Não há como fugir. Afinal, quando você é escolhido por algo assim, não importa onde esteja. Então, continuo aqui, dia após dia, esperando pelo momento em que aquelas sombras finalmente venham me buscar. E, no fundo, sei que não falta muito.